Fala galera, mais um programa Esporte Raiz. E hoje eu tenho a honra de trazer meu amigo Jardel Rocha, que é um dos homens que mais propuseram o futebol feminino aqui no nosso município, quem dirá no estado e nacionalmente, né? Graças a ele, o Caucaia hoje é uma das equipes mais conhecidas no Brasil no futebol feminino. Antigamente, o Caucaia só era conhecido pelo futebol feminino, mas hoje, graças a Deus, o Caucaia chegou à final do campeonato masculino, né? Jogou até contra o Fortaleza a final, mas antes, o Caucaia era conhecido como a terra do futebol feminino. Agradecer, meu amigo, pela presença do nosso programa. A gente está no segundo programa, mas é uma honra lhe trazer aqui para você falar um pouquinho da sua história, de toda a sua trajetória no futebol feminino do nosso município e nacionalmente, pode-se dizer, né? Olá, eu aqui agradeço o convite da Caucaia Digital, a participação que é muito importante, a divulgação dos eventos, das coisas da terra. Eu fico feliz e me sinto honrado por ter sido convidado. Muito obrigado. Nada, Jardel. Eu soube que você começou no esporte por um hobby, né? Você é um contador, você tem outra profissão, né? Mas você começou por um hobby e teve esse destaque todo. Gostaria que você contasse um pouquinho da sua trajetória. Lucas, eu tive, assim, eu sempre fui ficcionado por futebol. Mas, infelizmente, eu sempre tive muitos problemas de contusão. Sim. Com 16 anos eu já tive o meu primeiro problema de joelho. E eu sempre, por gostar do futebol, eu sempre ficava na cabeça, no comando, para participar de alguma forma. Mas na faculdade, a vida acadêmica, não foi nada a ver com esporte. Eu sempre fui voltada para o número. Né, ciências contábeis, né? Ciências contábeis, né? Mas eu nunca abandonei o futebol, mesmo eu estando costela quebrada, joelho fora do lugar, enfim. Mas eu sempre participei. Em 2008, o Eudes era o presidente. O antigo presidente do Caucaia. Do Caucaia, na época, e o Marcílio Santiago, um abraço para o meu amigo Marcílio, que eu tenho certeza que está ligado, que é assistindo a gente. Ele fez um desafio. Jardel, a gente vai montar um time feminino, topa esse desafio e para a gente fazer chama peneira. A peneirada, né? E fiz. A gente rolou uma série, acho que quase 300 meninas. E a gente começou daí o projeto e foi dando certo. Jardel, o que mais surpreendia era a qualidade da equipe, que era uma equipe muito boa, o time do Caucaia, porque eu já vi partidas que você chegaram a ganhar com placares bem elásticos das outras equipes. A gente teve partida, no caso, em 2009, que eu acho que foi o ápice do nosso futebol em Caucaia. Sim. Em 2009, teve partida que eu acredito que deveria estar no livro, no Guinness. Foi 22 a 0. Eu tirei duas atacantes para parar, para diminuir, porque eu fiquei preocupado com a cabecinha das outras meninas, que estavam começando na época. E a gente tem que relatar, pessoal, que como a gente está numa época agora de muitas apostas, nessa época não existia, viu, pessoal, essas apostas, porque não, a gente tem que falar, né, porque talvez eu fosse até prejudicado. Porque hoje em dia, né, porque você vê as situações, né, que tem equipes que se entregam, né, e perde de 10, de 11, por causa da questão das apostas, as apostas esportivas, e você vê que nessa época não tinha, pessoal, viu, era o futebol e sem aposta esportiva, viu? Com certeza. Aí tem muitos casos, e ficou interessante, em 2009, por exemplo, nós fomos campeões invicto. Nenhum empate sequer houve na fase só vitórias. Do Cearense. Só vitórias. E todas que nós participamos em 2009, com exceção da Copa do Brasil, que a gente ficou no 5º lugar, que é muito grande para um termo da nossa proporção da época, né? Os recursos eram pequenos, mas mesmo assim tinha, né? Não vamos dizer que não tinha, mas não era o que a gente necessitava. Mas mesmo assim a gente logrou um 5º lugar que, para mim, é gratificante demais. E por conta disso, eu tive até outras propostas para viajar, para ir para outros, mas eu nunca me interessei, por conta que o futebol feminino ainda não é assim, não tem... Não era profissional, era muito amador na época continua, também, né? A remuneração não é tão gratificante para você ir disputar... Teve uma melhora, né? Teve uma melhora, né? A gente tem que relatar que teve, principalmente o Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, as categorias de base, mas na época mesmo, era na base da vontade. Era na vontade. Na base da vontade, só que o time do Caucaia ele se destacava muito das outras equipes. Como Ceará, Fortaleza, e tinha outras equipes, acho que Menino Olímpicas, né? Tinha várias outras equipes, né? Aqui, para time cearense, a gente só perdeu uma partida para o Fortaleza, e isso nos meus 5 anos de Caucaia, né? Sim.
Uma final, ainda mais. Foi na final, uma final de 1-0, a gente perdeu o placar de 1-0, com 16 pontos na frente, aí você tira, nós tínhamos 16 pontos de vantagem, o Fortaleza era o segundo colocado, e ganhou de 1-0 no jogo da final e tirou a gente. E outra foi pro Floresta. Foi as únicas 2 partidas, uma foi em 2008 e outra em 2010. No Cearense, a gente só perdeu essas 2 partidas. Eu me lembro que depois da pandemia, né, como começou a pandemia, o Caucaia não chegou a voltar. Aí essas equipes como Ceará e Fortaleza pegaram muitos atletas do Caucaia e aproveitaram e botaram nas suas equipes, tiraram como base, né? A maior parte das craques hoje, elas passaram pelo Caucaia. E pelo meu treino, que o Pacato, que Deus o tenha, que era o meu auxiliar, Antônio Sérgio, que teve uma saída do meio da gente muito drástica. Sim. Esse carinha vivo ficou meus 5 anos e depois continuou o meu trabalho quando eu saí, que eu fui para outras coisas, né? Sim. E o que nós fazíamos era ele chamava de chiqueiro, porque eu prendia as meninas em determinado local e passava de 40 minutos, você vai fazer só isso. Eu não sei se eu teria a paciência de fazer tudo que eu fiz. Hoje em dia, né? Porque você pegar 26 meninas, quando a gente começou a treinar, eram 26 de campo, 3 goleiras. A gente começou e eu fazia todos os treinamentos para definir, para ver se conseguia determinar uma posição melhor para cada um, para definir qual posição ele se sentiria bem. Enfim, foi um trabalho meio que árduo, né? Jardel, o que eu via no time do Caucaia antigamente era a superioridade que o time tinha sobre as outras equipes. Tranquilo, que a gente vê que na época não era muito competitivo as competições. Só que o Caucaia era como se estivesse jogando um time adulto contra um time de 10 anos, de 11 anos. Era uma diferença técnica muito grande. Que você ficava vendo assim, assistindo o jogo, parece, peraí, será que essas meninas não são tipo homens não jogando contra... Não querendo ter o preconceito nem nada, não. É porque, tipo assim, o Caucaia era muito superior às outras equipes. O que vem da qualidade do treinamento. Eu optei por uma parte de treino, assim, por exemplo, determinante para um campeonato cearense, os treinos, os jogos de apronto, eu sempre treinava com meninos e não com outras meninas. Entendi. Por exemplo, eu chamava um sub-16 e no máximo um sub-18 ou um time de veteranos acima de 40. Você treinava contra os homens para aumentar o nível delas, eu né? explicava que não interessava o resultado, pedia para que não houvesse pancada por parte do masculino. Sim. Né? E isso tornou muito forte. No PV, nós tivemos jogos com o veterano do Jornal O Povo e a gente ganhou de 6-1. As meninas. E isso tinha gente importante da imprensa jogando, né? Como o Bruno Formiga. Para você ter uma ideia, né? Nós ganhamos do veterano de 6-1. Entre outros times, quando vou citar o nome, pode estar assistindo e não gostar. Mas sub-18 e sub-16 a gente bateu vários times. Bom era isso, que você elevava o treino, elevava a categoria, tipo assim, botaria um jogo contra homens. Aí quando as meninas jogavam contra os outros times femininos, o nível já não, a gente está conseguindo ganhar contra os meninos, a gente pode ganhar dessa mais tranquilo. Por isso que tinha uma diferença técnica muito grande, né? Agora que a gente está pegando as surpresas, né? E diga-se de passagem, eu tô sabendo que tem time cearense que copiou o meu sisteminha de disputa. Rapaz, duvido não. Mas já me contaram, né? Que estão fazendo essa sistemática. O lado bom é que você deixou o legado. É essa a intenção. Essa é a intenção. Você aprender para não ensinar não existe, né? Você tem que transmitir o seu conhecimento. Eu me afastei um pouco. Certo. Desde 2014, a última vez que eu fiquei com o futebol feminino foi no futebol em si. Foi uma competição que houve nacional, que eu fui para Brasília representando as universidades cearenses. Era uma Copa universitária. Eu acho que eu sei, eu me esqueci o nomezinho. Eu também não sei. Mas, e aí, galerinha, a gente ficou em 7º lugar, entre 32 seleções. Aqui você foi representando? Nós fomos representando o Ceará. O Ceará, né? E houve algumas atecnias que mudaram alguma coisa do que eu tinha pedido, enfim, isso interferiu no resultado lá, entende? Sim. Mas mesmo assim foi um 7º lugar. É ótimo. Ótimo resultado. 5º lugar também na Copa do Brasil, que também em 2009, que é uma pontuação. Isso deixou o Caucaia na época em 10º lugar no ranking nacional. Em 2009 a gente ficamos nesse... Para você ver, até 2020, Caucaia, no estado do Ceará, era o líder no ranking nacional. Certeza. Com todos os feitos que você galgou
no passado. Graças a Deus. Aí Caucaia, para você ver, Caucaia, porque também o Caucaia já está, acho que 3 anos, né? Sem participar de nenhum campeonato, 4 anos parado, né? Mais ou menos. Eu não vou citar nomes, mas houve um convite para mim, acredito que foi em 2017 ou 2018. Não tenho Já está parado há um tempo, né? Mais ou menos. Quando envolve política... Não, eu entendo. Você compreende. Aí eu me afastei por conta disso. O esporte, ele brilha por si, não precisa de... Eu entendo como é a situação. Mas... Aí me chamaram para montar um time em uma semana para disputar um cearense. Não, eu não... Aí é botar time e não treinar, né? Por sinal, eu fiquei desgostoso porque o Caucaia nunca perdeu dentro desse estádio municipal. E ela pegaram 2 goleadas, uma de 17 e uma de 18. Isso é brincadeira com o futebol que a gente já tinha feito tão trabalhoso. E você levar 2 goleadinhas assim, meu amigo, esmorece, viu? Tira o ânimo de qualquer um. É como você mesmo falou, Jardel, você tem um nome já no futebol já feminino do estado do Ceará. Você também não tem como você, com uma semana, você formar uma equipe e botar essa equipe para ser competitiva. Uma coisa é você participar, outra coisa é você ser competitivo. Como você já tem um nome a zelar, ou você quer ser competitivo, lógico. Você não quer só participar. Eu me lembro desse campeonato que o Caucaia participou. É como eu estou falando. Cearense. Foi participar, não foi competir. Participar é uma coisa, competir é outra. E Caucaia tem um nome. No futebol brasileiro, futebol nacional, cearense, municipal, Caucaia já fez um nome já. E é até triste você participar de um campeonato quando numa cidade que você tem respaldo, né? Pelo menos no futebol feminino, né? Nacionalmente. Que, você vê, o Caucaia, mesmo sem participar de nenhuma competição há 4, 5 anos, Caucaia ainda é um dos melhores times do estado no ranking nacional. Ainda continua bem pontuado, né? Para você ter uma ideia, 5 anos sem jogar uma competição, ainda está bem pontuado? Será que foi bem implantada essa semente? Pois é. Em 5 anos, é como eu disse, o Caucaia feminino só perdeu 6 partidas. 4 em Copas do Brasil, fora, né? E 2 em Cearense. Fora isso, não perdeu mais nenhuma partida nos meus 5 anos que a gente passou junto. Entende? E desse meio tempo, teve goleira que foi para a seleção brasileira. Sim, lembro. Teve atacante que foi para a seleção sub-20. Teve atacante que foi para a principal. Enfim, Caucaia deixou um legado que merecia, de alguma forma, não comigo ou com qualquer outro, ser recuperado. Porque há um nome que flui e é conhecido nacionalmente, né? Tem outras jogadoras também que estão jogando, eu acho que em algumas equipes do Brasil, né? Tem jogador de São Paulo, tem jogadora fora do Brasil. Para você ver, todas passaram por aqui. Para você ver, né, pessoal? Foi plantada uma semente pelo Jardel, só que não teve outras pessoas que continuaram botando adubo para essa semente se aumentarem, né? Aí estagnou. Aí, Caucaia continua no ranking, continua bem posicionada. Futebol tá parado, futebol feminino. É até triste eu dizer uma situação dessa. Você vê Ceará e Fortaleza, tem um campeonato cearense também, né, que tá tendo, que teve uma melhora, que não era assim, né? Antigamente era bem difícil, né, Jardel? Era bem mais difícil e havia até era mais competitivo porque tinha mais equipes. Hoje se disputa com 3, eu acho que já houve 8 equipes. Já houve com 2 partidas, com 2 equipes. Sim. Eu acho que hoje hoje o futebol feminino aqui, a nível cearense, ele está muito a Fortaleza e Ceará. Pois é. Pronto. Mas e até 2012, quando foi a última vez que eu disputei pelo Caucaia, ainda foi com 8 times. 2008 foi com 8, 2009 foi com 12. Então, aí de 2013 houve uma queda do interesse. E lembrando que Lucas, eu estou falando nenhuma crítica, nada não, política, eu só penso pelo bem do esporte. Que tem crescido a nível mundial. Você vê que a seleção brasileira já vem jogando e tal. Enfim, mas é um esporte que precisa ser olhado também como masculino, né? Eu estou vendo aqui no município também, eu estou vendo uma forte influência também de algumas pessoas fazendo alguns torneios de society femininos. Eu estou vendo muita movimentação, mas tipo no amadorismo. É o que a gente busca no nosso programa, é falar sobre a questão do amadorismo. Mas, tipo, é triste você ver o time do Caucaia parado há 5 anos. E você vê que o time não está parado, não é por questão das pessoas não querem. É por lado político também. Não é uma crítica minha, é uma crítica por estar parado. Exato. Por exemplo, aqui em Caucaia tem um celeiro muito grande sim. de meninas que jogam bem.
Eu até acompanhei, eu ia anonimamente olhar os campeonatos, até rachinha delas. Sim. E a Caucaia é muito promissor. Tem uma leva de meninas entre 14 a 17, 18 anos que são promissoras e merecem ser muito boas, monitoradas. Aqui eu posso mandar um alô pro meu amigo Ribinha, que eu não sei se você conhece. Sei quem é ele Ribinha. É um cara perseverante dessa área, ele está com um grupo muito bom lá também. Tem agora o Fabão também está querendo Fabão, trazer ele aqui, vai ser um dos convidados da gente primo, também, o Fabão. Fabão Amaral, meu primo, viu? Gente boa demais. Pois é, um abraço, Fabão, sei que você está ligado aí Fabão, também. Vou falar aqui, o Fabão é um dos ícones do nosso município. E fã do meu filho, meu filho jogava bola muito bem, né? Agora Fabão acho que é uma lenda daqui do nosso município, ele. Pois é, mais alguma coisa, meu amigo? Não, Fábio, Jardel, como eu disse, né? A situação que a gente vai passando aqui pelo futebol feminino a nível nacional teve uma melhora muito grande com o Campeonato Brasileiro, com o campeonato, a própria seleção brasileira, com a chegada da Bia, né? Que é uma treinadora, que o que ela fez com a seleção brasileira? Levou a seleção para fazer amistoso, levou a seleção para treinar. Fez rodar, né? Ela fez rodar, o que não tinha antes. A gente teve já uma melhora, mas assim, no futebol cearense em si, eu vejo que teve uma estagnada. Porque no momento a gente só tem Fortaleza e Ceará. Ainda aqui do Ceará, ainda existe uma coisa que atrapalha, é a coisa da cartolagem, da pessoa querer comandar e mandar. Lembre-se que o futebol feminino tem toda uma estratégia, tem toda uma coisa diferenciada, não é a mesma coisa do futebol masculino. Existe toda uma psicologia, a plástica da mulher está lá. Você precisa aprender a conviver com elas. Não há como você tratar da mesma forma que trata o futebol masculino. Tem uma série de fatores que implicam para que o futebol vá bem, o futebol feminino, mas tem que saber lidar com as jogadoras. Sim. É um lado que você tem que ser, além de ser treinador, tem que ser psicólogo, tem que ser pai, tem que ter você tem que ter várias funções nessa situação. Com certeza. E é espetacular. Eu conheci um pouco da sua história, eu conversando com o nosso amigo Itamar, e é admirável o que você fez pelo futebol feminino do nosso município, do nosso estado. Porque graças a você botou Caucaia a nível nacional. Caucaia ficou conhecida por ser a equipe do futebol feminino. Antigamente ninguém falava que Caucaia era a equipe do futebol masculino, não. É verdade. Era a equipe do futebol feminino. De 2008 a 2013 só se falava do feminino, pode ter certeza. Você plantou a semente. Hoje, graças a Deus, o time do Caucaia tá bem, né? Jogou agora a final de campeonato cearense. Ganhou uma Fares Lopes, né? Ganhou uma Fares Lopes, tem várias coisas. Disputou a Copa do Brasil. Disputou a Copa do Brasil, mas antigamente ninguém conhecia o futebol masculino, não. Era futebol feminino. E é até uma honra lhe trazer aqui no nosso programa. Você é uma lenda do nosso município, do nosso estado, porque o que você fez pelo nosso esporte é sensacional. Lucas, mas também, para que não fique o mérito... Você e as suas outras equipes também. Eu tenho que agradecer também às pessoas que fizeram parte disso tudo. Sim. Né? O Dr. Austin foi um grande incentivador do futebol feminino. Tem o Eudes Caucaia, que era o presidente da época, não posso deixar de dizer que ele também foi um dos caras que ele gostou tanto do futebol feminino que praticamente abdicou do masculino, entendeu? Aí o Marcílio Santiago, outro carinha que sem ele eu nem teria entrado na área. Em memória, meu amigo Antônio Sérgio, que é o Pacato, que esse carinha, eu sinto uma saudade grande demais dele, né? Benê Lima, que era um radialista, um jornalista, um cara fora de série. Esse cara me propagou, ele fazia tanto sobre mim que me dava medo. Eu chegava no outro estado, as pessoas já estavam sabendo quem era o Jardel. Eu pensava que chegava lá um cara famoso, era esse carinha aqui, não, entendeu? Ele fez uma mídia sobre mim, muito obrigado, Benê. Eu sei que você vai assistir também, está assistindo também a gente. Então, o meu agradecimento a todos que estão ligados no Caucaia Digital. Obrigado ao Itamar pelo convite, Lucas, o meu amigo lá por trás das cortinas que está fazendo a filmagem, a minha filhota que veio comigo, né? Que Deus abençoe a todos e que Caucaia cresça, não só na área de progresso industrial, comercial, mas que o esporte também, em geral, porque quando você fala esporte, não é só futebol. Nós temos talentos de todo tipo de
para modalidade. Pegando até o gancho que o Jardel falou, por isso que a gente criou esse programa, o Esporte Raiz. A gente não busca só falar sobre futebol, a gente busca falar sobre outros esportes. Eu vou trazer pessoas aqui do mundo do ciclismo, do mundo de trilhas, do mundo do kitesurf, do mundo do vôlei, personalidades que fizeram muito para o esporte do nosso município, que não são reconhecidas, que deveriam ser mais reconhecidas. E é isso. A gente só tem a crescer e muito obrigado. Eu que agradeço. E vamos para frente, Caucaia é fantástica. Vamos para frente. Valeu, pessoal.